Olá, pessoal, de novo. Essa, então, é a segunda parte da videoaula da semana. A gente está falando sobre a segunda geração do modernismo no Brasil. Prosa, tudo bem? A gente falou sobre as características gerais, o contexto histórico e etc. E agora a gente vai falar sobre os 5 autores de destaque. Como eu estava falando lá no finalzinho do vídeo anterior, né? Esses são os 5 autores de destaque: Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. Entre os 5, o de maior destaque é o Graciliano Ramos. A primeira, Raquel de Queiroz, nasceu no Ceará, então ela é nordestina, e o romance mais famoso dela é o 15, né? Apesar de ter outros, vocês vão ver lá no livro o nome dos outros, eu vou destacar o 15, que ela escreveu em 1930, comecinho aí da segunda geração, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. O 15 se refere ao ano de 1915, né? Então ela vai narrar nesse livro a seca que aconteceu em 1915. O drama dos nordestinos que fogem da seca, né? O livro tem um estilo despojado, rebuscado, uma narrativa enxuta. Tem um trechinho para vocês lerem, né? Lá no livro, começa na página 101. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões, e esse livro dela, o 15, foi um boom, ganhou diversos outros prêmios e ficou muito famoso ainda no período que ela escreveu mesmo, né? Ela era novinha e já estava recebendo um monte de prêmios. Tem uma descrição do Nordeste seco, sofrido, tem uma ênfase para o interior das personagens, né? Ela descreve a dor, a desesperança dessa fuga, né? O viver da pessoa passa a ser a luta pela sobrevivência, a fugir da seca e etc., né? Então, todos os problemas de uma seca muito acentuada que traz fome, miséria e infelicidade, né, para o povo. Durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, a ditadura Vargas, ela foi presa, ela era militante de esquerda, né, e considerada uma pessoa perigosa, né. A gente tem uma informação aí acerca da Raquel de Queiroz. Bom, segundo autor que a gente vai comentar, Jorge Amado, nasceu na Bahia, então também nordestino. Eu vou destacar o romance Capitães de Areia, do Jorge Amado. Tem denúncia social e política, crítica, né, social. A história se passa em Salvador. Nós temos a história de crianças de rua, de 8 até 16 anos, que cometem delitos para sobreviver, são exploradas por um adulto, né? Elas são detidas, castigadas, humilhadas. Elas vivem com esse explorador numa casinha abandonada. Então, é a história da vida sofrida dessas crianças, né, moradoras de rua em Salvador. Um romance regional. Pessoal, o Jorge Amado, ele também é o autor de romances que ficaram muito conhecidos porque foram adaptados para a televisão, na TV Globo, né? São eles, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos, Tieta do Agreste. O Jorge Amado era socialista, também foi preso durante a ditadura do Getúlio Vargas. Ele morou em outros países, né, para fugir dessa ditadura. Enfim, tá aí um pouquinho sobre Jorge Amado. Se algum dia vocês forem em Ilhéus, na Bahia, vocês vão ver que praticamente tudo que tem de turístico na cidade está relacionado ao Jorge Amado, né? Terceiro, Graciliano Ramos, como eu falei para vocês, desses 5 autores, ele é o autor de destaque, né? Um dos grandes prosadores aí da literatura brasileira. Também é nordestino, né? Nasceu em Alagoas. É o principal, então, autor de prosa da segunda geração modernista. Ele escreveu o romance Vidas Secas, além de vários outros, né? Eu vou destacar Vidas Secas. Conta a história de uma família de retirantes fugindo da seca. Fabiano é o pai, a Vitória, a mãe, os 2 filhos, que não têm nome, porque eles representam aí tantos filhos, né? Tantas crianças aí que sofrem por conta da seca.
e a cachorra-baleia, que era a cachorrinha deles, bem magra. Já tem aí um jogo de palavras, né, no nome da cachorra-baleia. Nesse livro a gente tem análise sociológica e psicológica, a gente tem um retrato do sertanejo nordestino, o homem explorado socialmente ou brutalizado pelo meio. Graciliano Ramos também foi preso durante a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Ele ficou 10 meses preso. Ele escreveu um livro sobre isso, chamado Memórias do Cárcere, que é um livro também famoso, do Graciliano, destacando, então, Vidas Secas. Vidas Secas é uma história narrada em terceira pessoa, descreve aí o ambiente da seca, né, nordestina. Nós temos, então, uma família fugindo para sobreviver, né, fugindo da seca, procurando um lugar em que chova, em que tem água, né, eles caminham por um rio que se secou, né, que não tem nenhuma gota de água, e eles conseguem chegar a um casebre abandonado, armam um tempo de chuva, eles ficam felizes e resolvem ficar lá. Depois de um tempo que eles estão lá, chega o dono daquela casa e coloca o Fabiano para trabalhar para ele. Mas quando chega no dia de pagar, ele não paga, né? Ele rouba o salário do Fabiano. Então o Fabiano fica trabalhando lá de vaqueiro para ele, em troca de conseguir ficar lá, porque eles não têm onde ficar. Então ele se lembra do patrão antigo que ele tinha, que era bonzinho e etc. A gente tem uma linguagem seca e enxuta, como eu comentei com vocês na outra apresentação de slides. O Graciliano Ramos tenta passar para o papel a forma como o sertanejo fala, então o Fabiano tem uma fala meio que monossilábica, ele fala pouco, ele tem dificuldade de se expressar, né? Ele vai, por exemplo, para a cidade fazer compras, ele acaba sendo passado para trás, sendo roubado por um outro homem lá, e ele briga com esse homem, ele vai preso. Então ele tem toda essa dificuldade de lidar com as situações, né? Esse livro é muito bonito, né? A forma de narrar é muito bonita, a atenção dada ao psicológico das pessoas é delicada, né? A gente tem, por exemplo, a cena da morte da cachorra-baleia, que é um trecho lindíssimo do livro, né? Que eu indico para vocês lerem, se não o livro inteiro, né? Pelo menos esse trecho da morte da cachorra-baleia. Ela está muito magra, estranha, e o Fabiano resolve sacrificar a cachorra. Então ele arma o revólver, e quando ele vai matar a cachorra-baleia, ela corre, aí ela leva um tiro no quadril, ela consegue fugir, e ela vai meio que morrendo aos pouquinhos, e o narrador vai contando a história do ponto de vista da cachorra-baleia. Então, ela vai sentindo menos o cheiro, ela vai conseguindo enxergar menos, ela vai imaginando as coisas, até que ela deseja acordar num mundo cheio de preás, etc., para ela caçar e comer. Então, é um trecho bem bonito do livro, bem delicado. Indico. No final do livro, eles resolvem fugir para o sul, né? E eles vão fazer uma outra viagem de fuga da seca, porque apesar de ter fugido de uma seca no começo do livro e ter chegado àquele casebre, né? Eles ainda estão passando por uma seca terrível, né? Uma segunda seca, e eles fogem dali em direção ao sul em busca de uma vida melhor. Esse romance Vidas Secas, ele descreve as personagens pelo seu interior, né? O foco aí é o lado de dentro das personagens. Agora a gente passa para o José Lins do Rego, que também é nordestino, né? Nasceu na Paraíba, e eu vou destacar para vocês Fogo Morto, que conta a história da vida nos engenhos de cana-de-açúcar, a decadência das estruturas econômicas do Nordeste, os desmandos dos senhores de engenho. Conta a história, então, do apogeu e da decadência de um engenho específico, o Engenho Santa Fé. Conta a história das pessoas, né, que vivem nisso, e com enfoque também psicológico a essas pessoas. Então, como essas pessoas sentem essa questão da decadência, a decadência do engenho também fica paralela a uma decadência no interior das personagens, né? Então você tem aí o sofrimento das personagens. Então são ações entrelaçadas, né? A decadência do engenho e das famílias, a humilhação das pessoas,
ou a dificuldade de relacionamento entre elas, né? E etc. Então, isso está enfocado aí nesse romance Fogo Morto. Agora a gente passa para Érico Veríssimo, que é o único não nordestino aí nos nossos autores de destaque dessa geração, mas ele também é regionalista, né? Ele escreveu sobre a história do Rio Grande do Sul. Eu vou destacar duas obras dele, né? A primeira é Olhares Lírios do Campo, que não é um romance regionalista, é um romance chamado romance urbano. A gente tem aí o registro do cotidiano da vida urbana e de problemas sociais, valores degradados. Conta a história de um rapaz, estudante de medicina, que se apaixona por uma colega dele de faculdade, ele se forma com muita dificuldade, ele tem vontade de crescer na vida e ele acaba optando por se casar não com a Olivia, por quem ele era apaixonado, mas por uma mulher de classe social mais elevada. Ele abandona a ideia de trabalhar como médico para trabalhar com o sogro e ele acaba percebendo que o dinheiro não trouxe a felicidade que ele esperava, né? Então ele acaba desistindo disso, ele tem uma amante, depois ele acaba voltando para o seu primeiro amor, né, de faculdade, tem filho com ela e ela acaba morrendo, né? Então ele fica pouquíssimo tempo com ela porque ele se preocupou com a ambição. Essa temática urbana no sentido de as pessoas nos empurram para você tem que ter sucesso, e sucesso é dinheiro, e sucesso é ter coisas, e etc. E você acaba se esquecendo do que é mais importante, né? Do que a gente é por dentro, do que a gente precisa ter para se sentir bem, né? Que não é necessariamente dinheiro. A gente tem essa temática aí em Olhar os Lírios do Campo. E ele também escreveu o romance regional O Tempo e o Vento, que é dividido em 3 partes, com datas de publicação diferentes: O Continente, O Retrato, O Arquipélago. O Tempo e o Vento conta a história, então, do Rio Grande do Sul, né, da formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, desde sua origem no século XVIII. Começa, então, com o destaque ao poder sendo disputado por 2 famílias, e etc. Então, temos aí o romance regional, especificamente sobre a história do Rio Grande do Sul. Essas são as referências que eu utilizei para essa aula, para a primeira parte e para a segunda parte, né? Qualquer dúvida vocês me perguntem, leiam os trechinhos que estão no livro. Um beijo e até a próxima.